Olá, minha irmã, meu irmão, seja bem-vindo. Aqui é o Paulo. Obrigado pela sua visita. Espero que possamos estar juntos mais vezes. Por isso, por favor, clique aí no botãozinho para se inscrever no canal e no botãozinho do sininho para ativar os alertas quando tiver novos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o suicídio. Vou tentar ser sucinto, tá? E, primeiramente, vamos falar sobre o que o Espiritismo já nos esclarece a respeito dele. Bom, quando nós vamos reencarnar, nós já sabemos que nós recebemos uma quantidade de fluido vital. Essa quantidade, esse fluido vital, junto ao espírito, é o que dá a vida ao nosso corpo, a matéria, tá? Então nós podemos chamá-lo de fluido animal também, fluido animalizado, né? Esse fluido, ele é garantido de acordo com o nosso tempo de vida, né? Então, se eu tenho que viver 90 anos e trabalhar muito, é como se eu tivesse mais fluido vital. Se eu tenho que viver menos, 10 anos, 20 anos, então eu tenho menos. É por isso que tem pessoas, por exemplo, como Chico Xavier, que morreu com 92 anos, se eu não me engano, tinha uma vitalidade de invejar qualquer um, né? Ele trabalhava durante o dia no trabalho para ganhar o seu sustento, ele ia de noite para o centro, fazia as reuniões, psicografava, transmitia mensagens, e esse trabalho muitas vezes ia até as 4 da manhã, quando ele então dormia por perto de 1 horinha e às 6 já levantava para retomar um outro dia, né? Nós, na grande maioria, não podemos fazer isso nem de perto, que a gente fica totalmente esgotado, né? O fluxo normal da vida, quando nós completássemos, né, a nossa programação, seria o quê? O ideal seria que todos nós morrêssemos, desencarnássemos, como esses poucos que a gente vê, que simplesmente sentadinhos lá, por exemplo, dão um suspiro e apaga, né? Nesse momento, ele cumpriu toda a sua vida, ele foi chamado de volta, o fluido vital praticamente se extinguiu totalmente, né? E é como uma lâmpada que se apaga. Na maioria de nós, isso não acontece. Nós desgastamos o nosso corpo através de inúmeras inquietações, de doenças, né? E partimos antes do tempo. Ainda sobra fluido vital. E é por isso que existem equipes socorristas espirituais, né? Irmãos que nos ajudam a extinguir esse resto de fluido para que ele não seja alvo de espíritos vampirizadores. Esses espíritos não são nenhum ser à parte, são simplesmente espíritos como nós, irmãos nossos, que estão muito materializados e que precisam desse fluido para se nutrirem, né? Para exercer ações sobre a matéria, com a manipulação desse fluido e para muitas outras coisas que nós podemos estudar mais a fundo nos livros de Kardec. Em outros também, né? O André Luiz, ele fala bastante sobre esses espíritos, se eu não me engano, no livro Entre a Terra e o Céu, não tenho certeza, mas enfim, é uma série que vale a pena todo mundo ler, né? Bom, e o suicida, o que acontece? O suicida, ele tira a vida de uma hora para outra. Quando ele faz isso, sobra muito fluido vital no corpo, animalizando aquele corpo. Enquanto existe o fluido vital, o espírito não consegue se desprender da matéria. E, por uma questão até das leis divinas, o espírito é constrangido a viver um sofrimento para entender e dar mais significação e dar mais valor à vida. Então, ele permanece preso ao corpo com uma grande quantidade de fluido vital. Esse fluido animaliza o corpo, que transfere, que transmite para o espírito praticamente todas as sensações. Então o espírito sente muitas vezes a putrefação do corpo, sente a necrópsia, sente muitas vezes a cremação. Eu olhei para lá porque eu estou anotando, tá?
ele sente a cremação, ou seja, o fogo, ele sente dores, né, que não são dores no espírito. Mas... Desculpa, gente, o celular mudou tudo aqui porque o celular caiu aqui do tripézinho, mas eu vou continuar de onde eu estava. Tem vídeos que parece que é bem difícil da gente conseguir gravar, né? E eu estava falando sobre as dores. Então o espírito sente essas dores, essas repercussões, que não é propriamente uma dor do espírito, né? Não que ele sinta isso, mas essa sensação se transfere do corpo para o perispírito através das ligações fluídicas, né? Das ligações do espírito com o corpo. Ele sente e ouve muitas vezes esse estado de vampirização. Então, como ainda existe muito fluido, muitos espíritos se acercam dele para sugar, né, para fazer uso dessa energia. É por isso que muitos descrevem estarem ouvindo gritos, algazarra, uma inquietação muito grande, né? Até que em um certo ponto ele acaba sendo desprendido da matéria, porque esse fluido se esgota, seja por tanta vampirização, seja pela ação de algum espírito, algum bom espírito que tenha a permissão de ir lá e cessar, né, e fazer dissipar esses fluidos. Existem esses espíritos que fazem isso, mas depende da permissão divina, porque, como eu disse, é um processo que o espírito precisa passar, é uma dor que ele precisa passar para entender e dar valor à vida. Agora vamos falar um pouquinho sobre as implicações do suicídio no dia a dia, na vida, né, no planeta Terra. O suicídio está apresentando altíssimas taxas, sobretudo neste momento de isolamento, de familiares falecendo, né? As pessoas sempre desencarnaram, né? Mas nesse momento a comoção está muito grande, isso muito alimentado pelas mídias, né? Cria-se um terror, tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro fator que está acontecendo é que, por exemplo, na população idosa, eles estão ficando cada vez mais velhos, né? Porque houve um crescimento da taxa de vitalidade, né? Os anos de vida. Então acontece muito deles ficarem sozinhos porque um cônjuge desencarna, né? E às vezes isso leva também a uma tristeza, a um abandono e a um suicídio. Existe suicídio entre crianças, entre adolescentes, porque principalmente está se faltando muita base familiar e o materialismo hoje está muito, muito grande, né? Mas existe suicídio não só por desconhecimento, existe suicídio também por uma certa ociosidade, um certo vitimismo, uma melancolia que precisa ser muito combatida por nós mesmos, em nós mesmos, né? E tem que se tomar muito cuidado. Eu gostaria de ler para vocês, eu separei aqui um trechinho de um texto, né? Do livro Instruções Psicofônicas do Chico, tá? É do capítulo 23, se eu não me engano, Companheiro em Luta. Tá? Esse irmão, chamado simplesmente de Lima, ele foi um médium, trabalhou na seara espírita, ajudou muita gente, ajudou muitos espíritos, fez o trabalho dele, né? Então ele conta aqui, ó. Fui consolado e consolei, doentes, enfraquecidos, desesperados, tristes, fracassados, desanimados, derrotados de toda sorte, muitas vezes se reuniam junto de nós e junto de mim. Através da oração, colaborei para que se lhes efetivasse o reerguimento. Mas, no círculo de minhas atividades, a dúvida era como que um nevoeiro a entontecer meu espírito, e pouco a pouco deixei-me enredar nas malhas dos velhos inimigos a me acenarem do pretérito. Do pretérito que guarda sobre o nosso presente uma atuação demasiado poderosa para que lhe possamos entender de pronto a evidência. E esses adversários sutilmente me impuseram à lembrança o passado que se desenovelou dentro de mim, fustigando-me os germes de boa vontade e fé, assim
como a ventania forte castiga a erva tenra. Enquanto a vida foi árdua, sob as provas aflitivas, o trabalho era meu refúgio. No entanto, à medida que o tempo funcionava como calmante celeste sobre as minhas feridas, adoçando minhas penas, o repouso conquistado como que se infiltrou em minha vida por venenoso anestésico, através do qual as forças perturbadoras me alcançaram o íntimo. E desse modo, a ideia de autodestruição avassalou meu pensamento. Relutei muito, até que, em dado instante, minha fraqueza transformou-se em derrota. Aqui, nesse pequeno trecho, esse irmão expõe uma lição muito grande para todos nós. Não é porque nós estamos dentro do Espiritismo ou porque temos a nossa fé que estamos realmente fortalecidos. Veja como ele fala, né, sobre a dúvida no começo. E muitas vezes essa dúvida ela se instala pela nossa própria vontade, né? Eu mesmo, quantas vezes, né, deixo o pensamento vagar, o que é muito perigoso, e me coloco na dúvida, mas será que isso é realmente assim? Mas será que isso realmente existe? Mas será que isso... Só que, se a gente vigia o pensamento e a gente para pensar, não tem mais será, não tem dúvida. A vida nos mostra, através dos inúmeros fatos, acontecimentos, do próprio pensamento, do que acontece à nossa volta, a verdade do que é. Além disso, nós temos estudos que não acabam, como esse mesmo trecho que eu acabei de citar. Nós temos o livro O Céu e o Inferno, onde Kardec tem um capítulo todo, né, sobre exemplos, e onde tem os trechos que falam sobre as comunicações de espíritos suicidas contando de sua própria sorte. Essa dúvida, então, começou, como ele fala, a entrar em seu espírito, a conquistar, né? E ele se deixou enredar nas malhas dos velhos inimigos, né? Ou seja, é a questão do vigiar e orar, né? Nós temos que ter a nossa força, a nossa fé e prestar atenção no que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo, em que tipo de pensamento nós estamos deixando isso enredar. Quando nós abrimos essa portinha e os velhos inimigos de outras vidas, talvez, né, nos acessam, eles podem começar a lançar ideias, pensamentos, sugestões que vão pouco a pouco nos fazendo ruir, nos fazendo criar pensamentos de perseguição e de autoperseguição. Isso pode acabar por nos jogar no fundo do poço. Aí ele conta aqui, né, que ele continua no trabalho e ele conquista através de todo esse trabalho o tão esperado repouso, né? E o repouso se infiltrou em minha vida por venenoso anestésico, ele diz. Ociosidade, gente, é um grande perigo. Muito cuidado. É claro que nós podemos parar para assistir uma televisão, jogar um joguinho, ter a nossa diversão, o nosso descanso, mas que isso não se torne ociosidade. A ociosidade mina as nossas disposições espirituais e mentais. Bom, aí a gente está falando sobre essa autoanálise, né? Esse cuidado a gente tem que ter... Vai muito da reforma íntima, da evangelização, né? Mas nós também precisamos passar a prestar atenção nas pessoas que nos cercam. Muitos irmãos nossos começam a apresentar esses pensamentos, como nós vemos diariamente as pessoas dizendo que estão cansadas da vida, a vida é muito difícil, as angústias, as tristezas, as decepções, a falta de dinheiro, de recursos, muitas vezes, e elas se manifestam dessa forma, né? Estou cansado da vida. Alguns dizem, já pensei em me matar. E infelizmente é um tema que virou tabu na nossa sociedade, não se fala sobre ele. Mas quando a gente percebe isso nos nossos irmãos também, nós não podemos deixar de agir.
não significa querer enfiar nada na cabeça dos outros, nós não podemos menosprezar a dor dos outros, nós não podemos comparar, nós não podemos, pelo amor de Deus, dizer: "Ah, mas para, isso passa. Não, mas olha o seu vizinho como sofre mais do que você, por que você está sofrendo?" Não, não é isso, tá? Nós precisamos nos abrir, sondar, entender. Por que essa pessoa está passando isso, né? Qual é a dor? E muito mais, precisamos procurar amar, porque o amor nos coloca em contato e nos coloca no lugar daquela pessoa, a ponto de pensar: nossa, o que ela está passando é tão difícil, né? Deixa eu tentar não trazer para mim, é claro, não quero trazer para mim essa dor, mas entender, me colocar no lugar e me abrir para essa pessoa. Muitas vezes essa abertura parte da nossa humildade, em chegar para ela e falar: olha, eu não faço ideia do que você está passando, deve estar sendo muito difícil, mas você tem que tomar cuidado com as sugestões, mas assim, olha, eu já passei por tais problemas na vida, né? Eu sou uma pessoa muito difícil, eu sou uma pessoa que também às vezes se lança na melancolia, que quer que a vida seja como eu quero, que reclama. E isso atrai para mim muitas dificuldades. Mas eu percebo que o que me ajuda muito, por exemplo, é a oração, o evangelho no lar. Você já pensou em fazer o evangelho? Está fazendo suas preces, né? Isso para um caso um pouco mais leve. Quando a pessoa está num caso mais difícil, talvez seja a hora de entrar um pouquinho mais firme, né? Nós não precisamos falar a palavra espiritismo, espírito, mas nós podemos sim falar para ela: minha querida, não pense nisso, tire esses pensamentos da sua cabeça. Se você fizer isso, você vai conseguir justamente o contrário, porque a gente acha que a gente vai sair da vida e vai tudo acabar, ou que a gente vai para o lado de Deus. E o suicídio nos leva justamente para o diâmetro oposto. A gente sofre muito pelo suicídio, né? O suicídio nos afasta de Deus, nos afasta das boas ideias, porque a gente deixou de cumprir o tempo que a gente tinha aqui na vida. Eu sei que a vida é muito difícil. Eu também sofro. Não sou melhor do que você, não. Sou muito pior. Mas essa vida é uma dádiva. A gente está aqui para cumprir a vida e nada é posto, nenhuma dificuldade é posta que a gente não possa superá-la. Você nunca estará sozinha, né? Faça suas preces, pense no seu anjo da guarda, pense em Deus, né? Peça ajuda. Você nunca estará sozinha. Na hora mais difícil vão surgir pessoas, vão surgir recursos, né? Para te ajudar. Dependendo da conversa, se ela se abrir para esse entendimento, a gente pode até falar, né? Aí falar um pouquinho mais sobre o tema do espírito, né? A vida aqui é uma dádiva, porque nós estamos, veja só, você passando por essa dificuldade, mas nós podemos estar aqui conversando. Quando a gente tira a nossa vida, a gente entra num desespero tão grande, a gente se afasta tanto, né? Do bem, do amor, que a gente acaba ficando preso no nosso próprio pensamento, nas nossas próprias criações, no nosso próprio desespero, e os únicos espíritos, as únicas almas que estarão ao nosso redor serão assim também. Então a gente passa muito tempo perdidos, angustiados, desesperados. Bom, gente, é um assunto que requer muita leitura, requer muita ponderação, principalmente quando se trata com outras pessoas. Eu peço que se você passa por um momento desse, não passe sozinho. Procure um psicólogo. Fale, externar os pensamentos ajuda muito a encontrar dentro de si os problemas. Faça o evangelho no lar. No vídeo que eu estou deixando o link, ou aqui em cima, ou nos comentários, tá? Eu falo mais sobre isso, essas disposições para a gente mudar um pouco a nossa vibração. Busque muito isso, não esmoreça, tá? E se é outra pessoa, não desista dela. Vá com calma, não despeje um caminhão, mas vá com calma. Se abra para ela, se abra. Mostre que você também é falho, que você viveu dificuldades e deixe ela se expor para você. Não julgue, não critique, não dê opiniões, achismos, né? Que podem
problematizar muito mais a vida dela. Mas não desista. Essas pessoas, quando a gente se coloca, eu falo por experiência, quando a gente se coloca nesse estado, nós nos fechamos para tudo, nós ficamos resistentes a tudo, até mesmo pelas nossas companhias espirituais. Então, requer muita prece, muita oração por essa pessoa, com muito carinho, com muito amor, e um trabalho persistente aos poucos, mas sempre conversando, mandando bons conteúdos, né? Convidando ela a fazer a prece, a oração. Você pode até, indo na casa dela, convide, vamos fazer uma prece, né? Quando você fizer isso, uma observação, vigie muito a si próprio também. Porque quando a gente vai fazer isso, muitas vezes os companheiros espirituais dela se sentirão atingidos e quererão nos atingir também de fora. Contudo, isso não deve ser um motivo para que nós paremos. Isso é também uma ferramenta para nós nos vigiarmos, nos corrigirmos, e a gente tem que seguir em frente. Jesus veio nesse planeta, imagina a perseguição que ele sofria, a quantidade de espíritos trevosos querendo o fim dele, mas ele nunca esmoreceu, nunca deixou de exemplificar, de nos chamar a essa reflexão, à prece, ao amor, e exemplificou até o fim com a sua própria morte, né? Então, gente, é isso. Espero que tenha sido útil. Se faltou alguma coisa, comentários, sugestões, deixem aí embaixo, por favor. Que a luz do Mestre Jesus esteja entre todos vocês, entre todos nós, fortalecendo os nossos pensamentos, nossa resignação. Leiam bons conteúdos, desliguem os jornais, não se desesperem e levem essa consolação a todos que vocês puderem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.